Nossa Bendita Esperança, com o pastor Eliezer Pereira de Freitas. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã. Igreja da Bendita Esperança, Rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Boa noite, meu amigo, boa noite, minha amiga. Eu tenho aqui um texto que eu devo demorar 1 minuto apenas para ler esse texto. Eu vou ler devagar e gostaria que a senhora, o senhor, prestasse atenção nessas palavras seguintes e depois respondesse brevemente, rapidamente, se a senhora, o senhor, o amigo, a amiga, entendeu o que eu vou ler aqui. Somente aqueles que alcançaram fé preciosa com Pedro e os demais apóstolos, fé pela justiça no nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, somente esses vão entender o que irei expor nesta palavra. 2 tentações vieram neste mundo, como exemplo, e a terceira tentação está por vir, na sua hora. Antes da primeira tentação, a 8ª pessoa, que era o pregador da justiça, foi guardado. Antes da segunda tentação, o justo, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, de Zeboim e suas 3 vizinhas, foi livrado. E antes da terceira tentação, que há de vir, a nação santa, que é o povo adquirido, será guardado e livre. A tentação é o castigo e a falta do perdão de Deus. A hora da tentação experimenta os que habitam sobre a terra. Observe neste texto que nós acabamos de ler, que para muitos é difícil de entender. Se a pessoa não conhecer a palavra de Deus, não estiver familiarizada com as Escrituras Sagradas, ela vai ter dificuldade para entender. Mas esse texto, nós vamos explicar aqui agora, ele fala o que Deus quer que você saiba, se você não sabe. E o que Deus quer que você se lembre sempre, se você se esquece dessas coisas. Nós falamos aí, por exemplo, aqueles que alcançaram fé com Pedro. Por que nós usamos essa expressão? Nós vamos explicar. Está escrito aqui na 2ª epístola de Pedro, na 2ª carta, no capítulo 1, versículo 1, está escrito assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aos que o quê? Aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Interessante que o apóstolo Pedro chama Jesus aqui de Deus, porque Jesus ele é Deus, ele não é só homem, ele se encarnou, mas ele é Deus. E a justiça dele fez com que nós alcançássemos fé preciosa com Pedro e os demais apóstolos. Por que eu usei a expressão Pedro? Porque nós estamos lendo em 2 Pedro. Porque esta mensagem é tirada da carta de 2 Pedro. Então, os que alcançaram fé preciosa pela justiça do nosso Deus Salvador, Senhor Jesus Cristo, são os discípulos, os salvos. Nós temos essa fé, então nós alcançamos a fé com Pedro e os demais apóstolos. Quando eu uso a expressão 8ª pessoa, eu estou me referindo a quem? A Noé. Noé é a 8ª pessoa. Conforme nós vemos em 2 Pedro 2, versículo 5, a parte B, diz assim: E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a 8ª pessoa, olha aí, a 8ª pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios.
Ou seja, então aqui, Pedro, além de citar o nome de Noé, ele diz que ele é a 8ª pessoa e é o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então, quem é a 8ª pessoa? Quem é o pregador da justiça? É Noé. Então, para quem está familiarizado com as Escrituras, sabe que é Noé. Nem precisa dizer. O justo, que nós citamos na palavra, 2 Pedro 2,7, mostra que é Ló, cita o nome de Ló, e chama Ló de justo. Veja o que está escrito aqui. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Então, o justo, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, lá de Zeboim, é Ló, o sobrinho de Abraão. A nação santa, o que é a nação santa? Se nós falarmos só nação santa, muitas pessoas vão pensar, a nação santa é o povo de Israel. Não, mas existe outra nação santa. E o apóstolo Pedro, ele vai dizer aqui, na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, ele diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Veja que Pedro chama os discípulos, a igreja, de nação santa e povo adquirido. Veja que no texto ali eu não falei igreja, mas eu disse povo adquirido, eu disse nação santa. Agora, a tentação. Por que eu estou usando essa palavra tentação? É da minha cabeça? Eu criei essa palavra? Não, é porque a palavra é essa mesmo. 2 Pedro 2,9 diz assim, leamos, 2 Pedro 2,9, deixa eu abrir a Bíblia aqui, 2 Pedro 2,9, diz assim, assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos. Livrar de quê? Da tentação, os piedosos. E 2 Pedro 2,5 diz assim, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, a 8ª pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E o versículo 9, vamos ler. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Ou seja, o que é a tentação? É um castigo, é o juízo, é a falta do perdão de Deus. Ele não perdoou o mundo antigo. Por isso que veio o castigo, o juízo. Então, esse juízo, esse castigo, por causa da falta do perdão de Deus, é chamado de tentação. Está escrito tentação. Então, a primeira tentação foi qual? 2 Pedro 2,5, a parte C, diz assim, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. A segunda tentação, 2 Pedro 2,6, e condenou a destruição às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Ou seja, a primeira tentação é o quê? O dilúvio. O dilúvio. Então foi a primeira citação de uma tentação aqui, é do castigo dilúvio que veio pela falta do perdão de Deus, o castigo juízo, a falta do perdão de Deus que veio através do dilúvio, na época de Noé. A segunda tentação é a destruição de Sodoma e Gomorra. Foi um castigo, foi um juízo que veio pela falta do perdão de Deus, porque não tinha como perdoar o povo de Sodoma mais. Os abomináveis lá de Sodoma e Gomorra. Agora, a terceira tentação, nós vemos claramente em Apocalipse, capítulo 3:10. Eu vou abrir a Bíblia aqui, Apocalipse, capítulo 3:10. E o Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Salvador, está dizendo, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora do quê? Da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra.
Então veja que a primeira tentação veio, foi o dilúvio. A segunda tentação foi a destruição de Sodoma e Gomorra. Estas duas tentações estão aqui como exemplos para os ímpios, para aqueles que não obedecem o Evangelho, não querem Deus, não querem Jesus, aqueles que odeiam o Senhor Jesus, continuam odiando. Ou seja, a terceira tentação vai vir para experimentar os que habitam sobre a terra, e é a ira futura. Quando o sol vai se escurecer, a lua vai se tornar como sangue, as estrelas vão cair do céu, o homem do pecado, o anticristo, vai se levantar, ou seja, o tempo da ira futura. Então a primeira tentação já veio, a segunda já veio, a terceira ainda virá. E ninguém pode dizer que essa terceira tentação já veio. Não veio, de maneira nenhuma, ela virá ainda. É uma profecia. Agora vamos falar por que eu disse na palavra Zeboim. Eu poderia ter dito claramente Sodoma e Gomorra, mas eu disse Zeboim. Mas quem conhece as Escrituras sabe que não foi só Sodoma e Gomorra que foi destruída nessa segunda tentação. Foi Adimá e Zeboim também, conforme está escrito em Deuteronômio 29 e 23. Eu faço questão de ler para a senhora, para o senhor aqui agora, Deuteronômio 29, vamos lá, Deuteronômio 29, Deuteronômio 28, Deuteronômio 29, 23, está escrito assim: e toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada, e nada produzirá, nem nela crescerá erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra, de Adimá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Por isso que eu usei a palavra Zeboim, poderia ter dito Sodoma e Gomorra, mas como diz o ditado, para quem sabe ler um pinga é letra, para quem sabe ler as Escrituras, para quem conhece as Escrituras, sabia que quando eu escrevi Zeboim e suas três vizinhas, ele está falando da destruição de Sodoma e Gomorra. Agora, o que eu queria chamar a sua atenção, Deus quer que nós saibamos, e não só saibamos, mas lembramos também, venhamos lembrar sempre, porque tem muitos que não lembram destas coisas, estão por demais preocupados, ansiosos, com o coração nas coisas aqui de baixo deste mundo. Mas Deus quer que as pessoas saibam disso, sejam avisadas, que essa hora da tentação, a terceira hora da tentação, há de vir. Agora, o que nós devemos observar é que antes da primeira tentação, um grupo de pessoas foi salvo, foi tirado, vamos dizer assim, do local da destruição. Ou seja, Noé, a oitava pessoa, e mais 7 pessoas, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, e também suas 3 noras. Então eles foram guardados. O mundo antigo foi destruído, o dilúvio levou a eles para a destruição. Mas Noé foi tomado para poder ser salvo e preservado. Antes do dilúvio, antes que o dilúvio viesse, Noé foi tomado e colocado na arca. O dilúvio não veio primeiro para depois Deus tirar do meio das águas do dilúvio. Noé não. Noé saiu antes, foi protegido antes do dilúvio e não no dilúvio. Deus poderia fazer cair o dilúvio e a casa de Noé ficar lá no meio da água e Noé se salvar. Deus tinha poder para isso, mas ele tirou Noé antes. Quando caiu o fogo do céu em Sodoma, Ló e mais 2 pessoas foram salvas. A mulher dele não é contada porque ela teve a chance de sair, mas ela olhou para trás, desobedecendo a Deus, se transformou numa estátua de sal. Então um grupo de pessoas, menor obviamente, foi salvo da destruição. A destruição só caiu sobre Sodoma e Gomorra, o fogo do céu, o castigo, a tentação, só depois que Ló saiu de Sodoma e Gomorra. Então Adimá e Zeboim, Sodoma e Gomorra foram destruídas completamente. Agora, Ló saiu antes,
O povo adquirido, a igreja, vai sair antes da ira futura. E se alguém fala o contrário, está com Satanás, está a serviço do diabo. Pode ser o teólogo mais famoso, pode ser aquele que conhece grego, hebraico, pode ser aquele que é famoso, que tem muitos seguidores. Se está falando o contrário disso, está a serviço de Satanás. Está a serviço do pai da mentira, porque a igreja vai ser tirada antes. O povo adquirido, a nação santa, vai ser tirado antes da ira, porque Deus não nos destinou para a ira. Nós seremos por ele salvos da ira. Está escrito. E se alguém disser o contrário, então está a serviço de Satanás, porque nós lemos aqui em Apocalipse 3,10, te guardarei da hora da tentação. A hora da tentação virá, mas Jesus vai tirar o povo dele, o povo adquirido. Lembrando mais uma vez que Israel é um povo rebelde, endurecido por sinal. Deus vai tratar com eles futuramente, no tempo da ira. Mas a igreja é outro povo diferente, distinto de Israel. É o povo adquirido, a nação santa. Embora o Velho Testamento chame Israel desses nomes também, mas a igreja, por ser povo de Deus também, ela tem esses nomes também, esses designativos. Ela é o povo adquirido, é a nação santa. Agora, por que é a nação santa? É povo adquirido, significa que é o mesmo povo de Israel? Não. A igreja é o povo adquirido, que será arrebatado. Agora, para terminar, vamos ler Lucas 17, 25, 37. Lucas 17, 25, 37. Por que é importante nós lermos isso aqui? Porque essa palavra aqui confirma que o que eu estou ensinando para você aqui, Jesus ensinou. E se eu sou servo do Senhor Jesus, eu tenho que ensinar o que o Senhor Jesus ensinou. E Ele manda ensinar. E não são palavras minhas, são palavras do Senhor Jesus aqui em Lucas, capítulo 17, versículo 25. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por essa geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tenda suas alfaias, em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. Qualquer que perder, salvá-la-á. Digo-vos que, naquela noite, estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão juntas, moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. E respondendo, disseram-lhe: Onde, Senhor? E ele lhes disse: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Um será tomado, o outro deixado. Uma será tomada, outra deixada. Isso vai acontecer no arrebatamento. E quando Jesus diz: quem estiver no telhado não desça, Jesus está dizendo o seguinte, que a característica do salvo é não estar com o coração aqui neste mundo, é estar com o coração na sua vinda, é estar esperando por Ele. Infelizmente, muitas pessoas estão apegadas com este mundo, e para estas pessoas, o apóstolo João escreveu pelo Espírito Santo: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. O mundo passa, verdadeiramente o mundo passa.
Veja que Jesus falou de Noé, Jesus falou de Ló, Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Essa é uma advertência para nós. Nós não podemos ficar apegados com este mundo, querendo ganhar o mundo, ficar ricos, nós não devemos ficar querendo ganhar este mundo, ganhar a vida aqui nessa terra. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida, salvá-la-á. É isso que Jesus disse. Então, meu amigo, minha amiga, se você é de Deus mesmo, você tem prazer de ouvir esta palavra. Se você é de Jesus mesmo, seu coração está no céu, se você ama a vinda de Cristo, se você crê e espera por Jesus, se você realmente crê no Evangelho, você fica feliz de ouvir estas palavras. Tem muitos por aí que eles pregam, eles creem que Jesus morreu na cruz, que Jesus ressuscitou, mas eles não querem falar disso. Eles não querem falar que Jesus vai voltar. Eles não se alegram com a volta de Jesus. Eles não esperam pela volta do Senhor Jesus. Então eu tenho as minhas dúvidas se realmente eles creem de verdade no Evangelho, porque em esperança nós fomos salvos. Nós somos salvos em esperança, para esperar o Senhor Jesus voltar. Nós nos convertemos para esperar o arrebatamento. Agora, o diabo, ele não gosta do Apocalipse. O diabo, ele não gosta que se fala no arrebatamento, que as pessoas ouçam sobre isso. Satanás não quer que as pessoas fiquem esperando um mundo melhor, esperando que as coisas venham melhorar aqui nessa terra, que elas vão, num belo momento, viver o paraíso aqui nessa terra. Não, essa terra vai pegar fogo. A ira de Deus virá, a hora da tentação virá. Não vai haver mais avivamento, não vai haver muitas conversões mais. Não vai haver isso. Daqui para pior. As coisas vão piorar neste mundo, porque a cada dia que passa, o ser humano é mais violento, é mais cruel. A cada dia que passa, o ser humano é mais pecador, igual na época do dilúvio. O homem estava com a maldade no coração, a violência estava demais, Deus teve que destruir todo mundo, ao ponto do Senhor ter se arrependido de ter criado o homem sobre a face da terra. Na época de Sodoma e Gomorra, olha a maldade que estava lá em Sodoma e Gomorra. Eles quiseram abusar dos 2 anjos que entraram na casa de Ló. A rebeldia, a irreverência, a falta de temor a Deus. E hoje, os dias são como os de Noé, como de Sodoma e Gomorra. Só falta Jesus vir tirar o povo dele. E tomara que seja hoje. Tomara que seja hoje. Tomara que Jesus volte hoje e nos leve para a casa do Pai. Porque se ele vier hoje, ele não vai estar cometendo injustiça. Não vai. Então, que você possa guardar essa palavra no seu coração. Se você assistiu aqui, você é um bem-aventurado, uma bem-aventurada, guarda isso. E veja se o que eu estou falando é verdade ou não. Confira nas Escrituras. Amém? Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã.